Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Jesus estamos vivos, recebemos esse presente e podemos da melhor forma começarmos esse dia lendo a palavra de Deus, que é o manual de vida abundante. Vamos então à leitura? Hoje começaremos o livro de Números. Números, capítulo 1, 2 e 3. Vamos iniciar então? No deserto, Deus ordenou o censo. Então Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito, e disse o Senhor: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça, todos aqueles em Israel de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra. Tu e Arão os registrareis segundo seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes das tribos de seus antepassados, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Os filhos de Israel determinaram sua descendência, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Assim, toda a contagem da população no deserto do Sinai foi realizada exatamente como Yahvé havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para servir no exército, foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo os registros de seu clã e de acordo com sua específica casa patriarcal. Começando pela tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben foram recenseados 46.500 homens. Nos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados,
cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Benjamim foi 35.400 homens. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos filhos de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Azer foi 41.500. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Naftali foi 53.400. Esses, portanto, são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma das casas patriarcais. Todos os filhos de Israel, de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel tinham a capacidade de servir no exército, foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram recenseadas, juntamente com as outras, porquanto o Senhor havia ordenado a Moisés: não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis no meio dos filhos de Israel, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo a habitação do testemunho. Quando o tabernáculo se mudar, os levitas o desarmarão. Quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão. Qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão cada um em suas próprias tendas, junto de seu próprio estandarte de família, segundo seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como Yahvé ordenara a Moisés.
Números capítulo 2. A ordem das tribos ao acampar. Falou o Senhor a Moisés e a Arão e disse: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda do encontro, a uma distância determinada. Estes são os que acamparão ao oriente. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto a seu estandarte. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400. Esses serão os primeiros a levantar acampamento e marchar. Ao sul, a insígnia do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Seu exército, 46.500 homens. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. Seu exército, 59.300 homens. Tribo de Gade, príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército, 45.650 homens. Os recenseados do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, são ao todo 151.450 homens. Eles levantarão acampamento e marcharão em segundo lugar. Assim que a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marchar será a mesma do acampamento, cada um sob sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto a seu estandarte. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército, 40.500 homens recenseados. Junto dele, a tribo de Manassés, príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército, 32.200 recenseados. Tribo de Benjamim, príncipe dos filhos de Benjamim, Ábida, filho de Gideone. Seu exército, 35.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108.100 homens. Esses levantarão acampamento e marcharão em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército, 62.700 recenseados. Junto dele acampam tribo de Azer, príncipe de Azer, Magiel, filho de Ocrã. Seu exército, 41.500 recenseados. Tribo de Naphtali, príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Seu exército, 53.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Dan são ao todo 157.600 homens. Esses levantarão acampamento e marcharão em último lugar, todos seguindo suas bandeiras. Esses são os filhos de Israel, cujo recenseamento foi feito a partir de suas famílias, suas casas patriarcais, os que foram listados desses acampamentos, segundo seus exércitos, são ao todo 603.550 homens.
Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto a seus estandartes e depois partiam, cada um com seu clã e com sua família. Números capítulo 3. As responsabilidades dos levitas. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca-a à disposição de Arão, o sacerdote, e eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles lhes serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte, sumariamente. Yahvé falou mais a Moisés e disse: vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem. Eu sou Yahvé. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: recensearás os filhos de Levi, segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã libnita e o clã simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe e líder das famílias dos gersonitas eram Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas
e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs Amramitas, Izaritas, Hebronitas e Uzielitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam no lado sul meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, do véu e de tudo que fazia parte desse serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Musitas. Eram estes os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar no lado norte, setentrional do tabernáculo. Os Meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados, que Moisés enumerou, segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 22.000. Então disse mais Yahvé a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos, homens dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima. Faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim, conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino da idade de 1 mês para cima deu um número total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, e darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos, para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg,
com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. A leitura de amanhã será no livro de Números, capítulos 4, 5 e 6. Eu aguardo você amanhã para essa leitura. Que Deus te abençoe. Um abraço.